Oi, gente. Queria falar um pouquinho hoje sobre a relação entre arte e política. E tem uma forma mais imediata que vem mais à cabeça quando a gente fala dessa relação, né? De como é que a gente pode pensar uma arte política, que é a arte engajada, ou seja, uma arte que tem o seu conteúdo propriamente político na sua intenção de falar sobre uma questão política e se posicionar politicamente. Mas tem uma outra forma de pensar o potencial político da arte, que é numa forma que eu diria até mais radical, né? Que é no seu próprio sentido estético, ou seja, a arte, enquanto arte, pode ser pensado como inevitavelmente também política. E isso em dois sentidos. Um primeiro é no sentido de falar sobre o nosso tempo. Um sentido, então, da arte como diagnóstico, que ela pode oferecer uma compreensão da nossa época. O filósofo Axel Honneth, ele inclusive tem trabalhado muito nessa ideia a partir de diagnósticos de patologias sociais, ou seja, de como podemos pensar certas experiências de sofrimento que muitas vezes não são tão claramente articuladas pelos sujeitos. Nós muitas vezes não temos essa clareza, né, da percepção daquilo que nós mesmos sentimos, não sabemos nem sempre tão claramente as causas de certas experiências, né, de desconforto ou de descentramento, certas experiências que apontam para um sentido aí de sofrimento, mas que nem sempre está tão claro do ponto de vista da racionalidade, não sabemos tão claramente então explicar e falar sobre essas experiências. E é aí que a arte, exemplos estéticos, podem trazer uma contribuição para isso que é muitas vezes muito difuso. Então, livros, né, ou seja, trazendo dentro da literatura, o cinema, a música, né, as artes visuais, elas estão inseridas no seu tempo, então elas não transcendem essa época, então elas são, de algum modo, resultados de um determinado contexto histórico, né, um contexto social, um contexto de uma determinada cultura que, dentro daquela arte, está falando sobre aquele contexto. Então, se quisermos compreender aquilo que se passa dentro de um determinado momento histórico, né, uma determinada relação social, a gente pode olhar ali para a arte como forma de compreensão disso, que passa, inclusive, como experiências de patologias, de bloqueios de afetos, de sensibilidade ou certas experiências de sofrimento também de um determinado contexto. Então a arte, ela traz esse potencial político enquanto um diagnóstico de uma época. E tem um outro elemento que a gente pode também encontrar como elemento político da arte, que seria o seu potencial normativo, como a gente chama na filosofia, né? Ou seja, é a arte que está falando sobre algo que não está ainda dito, né? E para mim é fascinante pensar que a arte, quando ela não se reduz a um critério de reprodutibilidade, né? Ou seja, quando ela não está apenas trazendo uma cópia dentro de um determinado padrão, ou seja, a arte que de fato está apontando para um elemento estético enquanto ruptura daquilo que já está dado, ela traz um elemento de novidade, uma coisa que não existia e que passa a existir com a arte. Eu acho isso realmente fascinante porque ela abre a possibilidade de alargarmos o nosso imaginário. É aquilo que temos disponível como vocabulário, e eu diria também como vocabulário e imaginário político. A arte, então, ela está apontando para novas formas de partilhar, de dividir, de nos referirmos e nos relacionarmos, né, dentro de um espaço partilhado. Tem um filósofo que eu gosto muito, Jacques Rancière, que vai muito por aí, né? Essa ideia de que a arte ela não é política enquanto o seu conteúdo é propriamente dentro, como a gente pensa no sentido da arte engajada, né? O conteúdo político. Mas ela é política enquanto ela reparte de uma maneira diferente esse espaço partilhado, esse sensório espaço-temporal, né? Ele é recortado de outras maneiras. É o que Rancière vai chamar de partilha do sensível. Ou seja, a nossa forma de sensibilidade, se pensarmos aí o que antes não tinha razão para ser visto e que passa a ser visto, ou seja, o que era invisível, que vem à visibilidade,
ou certos discursos que antes eram apenas ruídos e que passam a ser ouvidos propriamente como discurso, não, portanto, como meros ruídos, ou seja, aquilo que não tinha razão para ser ouvido, né? A arte, assim como a política, né? Então, se pensarmos aqui o político e o estético, eles compartilham dessa experiência de partilhar a sensibilidade de outras maneiras. Se pensarmos aí como partilha de afetos, significa reproduzirmos e sentirmos aquilo que nos afeta de uma outra maneira. E eu acho que isso é um potencial político que a arte pode trazer, né? De a gente, então, sentir de outras maneiras, trazer um vocabulário, ver o mundo de outras maneiras, dizer o mundo, portanto, de outras formas. E eu queria concluir fazendo um convite, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que eu estou falando. Eu tive o prazer de fazer uma curadoria, né, de assinar uma curadoria de uma exposição que vai inaugurar, vai abrir agora nesta quinta aqui no Recife. A exposição se chama Antropocenas, que remete para um conceito que tem sido trazido por cientistas, por um sociólogo, Bruno Latour, mas também outros teóricos, teóricas, que é o conceito de antropoceno, que é um pouco esse deslocamento da centralidade do ser humano na Terra, não mais colocado no próprio ser humano. Ou seja, é um centro que não está mais no antropos, né? E que dentro desse deslocamento, a forma que nós, humanos, lidamos com a Terra passa a ser um ponto infinito dentro de uma vastidão de uma era geológica e que passa a ser, portanto, uma cena, né? Um período. Então, o antropos é uma forma agora relacional, o centro muito mais relativizado, que passa a ser pensado na forma como usamos a Terra. E dentro das questões urgentes, né, ecológicas, esgotamentos até dessa nossa forma de dizer o mundo, eu acho que a arte aqui traz um potencial de alargar isso. Eu acho que a gente tem vivido um período de esgotamento, né? Um esgotamento do nosso imaginário político, do nosso vocabulário político, e estamos aqui buscando, né, outras vias de fuga, outras formas de nos referirmos a alternativas, né? E a ampliação dos discursos, ou seja, vozes que antes não estavam sendo ouvidas, né, que agora passam a fazer parte também desse discurso, a pressionar o que significa um discurso hegemônico. Há uma potência aí, né, política, que a gente também pode encontrar na arte, enquanto ela está escancarando um outro vocabulário, né, algo que seja novo. O que a gente buscou justamente nessa exposição foi trazer isso, foi trazer outros mundos possíveis, mundos, portanto, no plural, outras formas de falarmos sobre o mundo, né, outras formas de traduzir vocabulários. Guimarães Rosa dizia que traduzir é conviver. Então, a gente fazer esse esforço de tradução é encontrar e buscar outras formas de convivência, né, de lidarmos entre nós, humanos, de lidarmos com a natureza, lidarmos com o planeta, para que continue havendo sujeitos e continue havendo mundo, né? A gente precisa, portanto, é urgente essa necessidade do alargamento do nosso vocabulário, do nosso imaginário político. Então, na quinta-feira a gente está abrindo essa exposição que traz esse tipo de recorte junto com os artistas que a compõem, né, para a gente poder abrir uma nova forma e novas formas, então, de nos referirmos ao mundo. Esse sentido, então, que de deslocamentos de materialidade, de corpos, de espaços visuais, né, de uma estética que rompe com contrastes e identidades enrijecidas, né? Em tudo isso, a gente tem um potencial político da arte, né, que nos faz dizer e ver o mundo de outra maneira, que faz incluir outros discursos, outras visibilidades, outras partilhas da nossa sensibilidade, dos nossos afetos. Então fica aqui o convite e de algo que ao meu ver, é uma das saídas, né, dentro de um momento tão difícil quanto esse da pandemia, de a gente continuar respirando e encontrando na arte, né, esse alargamento, essa possibilidade
de imaginarmos e dizermos aquilo que ainda não foi dito.